Então tá bom, vamos lá. Boa noite, pessoal. Meu nome é Ângelo, eu sou coordenador do curso de Engenharia de Controle e Automação da Universidade de Caxias do Sul. Hoje estou representando também os cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia da Computação. E a gente tem aí o prazer de receber hoje o Paulo Rostirola, que foi nosso aluno do curso de Engenharia de Controle e Automação. E atualmente aí ele é Business Developer da Schneider Electric, né? Então, é uma grande satisfação, uma grande alegria estar recebendo o Paulo ali na nossa casa novamente aqui, para trazer um pouquinho da experiência que ele teve ao longo de toda a trajetória profissional dele e trazer algumas informações ali interessantes para quem tem interesse nos cursos de engenharia e dar um panorama geral também do mercado da engenharia, né? Então, Paulo, boa noite. É uma grande satisfação ter você com a gente aqui hoje. E gostaria que tu começasse a contar um pouquinho aí de como foi a escolha dessa área da tecnologia, o teu primeiro contato com a área da tecnologia e o que te fez enveredar por esse caminho aí. Perfeito, então, professor Ângelo, para mim sempre é uma honra. Eu vou fazer das tuas palavras as minhas palavras. A UX também é a minha casa. Eu sempre me sinto muito bem em voltar nesse momento virtualmente visitando a Universidade de Caxias do Sul, né? Gostaria de agradecer pelo convite, né? E também espero que a gente tenha uma conversa produtiva, né? E que a gente consiga levar aí um panorama das engenharias, né, e de todos os cursos aí para todos os alunos e para todas as pessoas, né, que estão conectadas hoje com a gente, né, na nossa live, né. Mas quando a gente fala de carreira, né, e falando um pouco assim da vida profissional, eu gostaria de focar agora aqui numa pergunta bem básica, né, mas muito interessante para todos os alunos, né, e para todo mundo que está nos assistindo, né, que seria basicamente assim: aonde é que você se enxerga, né? Onde você se posiciona nos próximos 3, nos próximos 5, nos próximos 10 anos, né? E o que eu quero mostrar com isso? Que a gente precisa desenvolver um plano de carreira. A gente precisa ter formação, a gente precisa levar conhecimento e agregar conhecimento, mas a gente precisa também pensar em que ponto a gente quer chegar, né? Estando na formação, aonde a gente pode chegar com a nossa formação, como é que a gente pode evoluir nisso, né? Então, essa primeira provocação, essa primeira pergunta é que eu quero deixar no ar para depois a gente também discutir lá no final, né? Mas assim, falando um pouco de mim, então, o Ângelo falou, eu sou o Paulo Rotirola Júnior, tenho 39 anos, sou casado e tenho um filho, né? Essa é a minha vida atual. Eu tenho formação, então, em engenharia de controle pela Universidade de Caxias do Sul. Eu também sou um aluno do mestrado em administração da Universidade de Caxias do Sul, né? Então, assim, como profissionalmente, né, eu trabalhei como programador de PLCs, né, de controladores lógicos programáveis. Eu fui desenhista elétrico, fui projetista elétrico, fui montador, né, de painéis elétricos. Eu trabalhei com softwares de supervisão, com interfaces gráficas, né? Então, trabalhei muito nesse processo da automação como um todo, né? A minha formação básica veio de um curso técnico que foi realizado no Senai. Então, lá em 2000 é que eu me inseri nesse mercado da automação. A gente vai lembrar aqui que o Brasil ainda gatinhava, digamos assim, né, em processos de automação. Eram poucos os cursos que existiam de engenharia de controle e automação, espalhados pelo Brasil, né? Então, basicamente, existiam cursos da engenharia elétrica, e de outras engenharias, né? Mas a controle e automação veio surgir depois, né? Então eu acompanhei nesse processo, né, toda a evolução dos produtos, das marcas que surgiram, que desapareceram, que foram compradas então por outras empresas, né? E que foram mudando o cenário da tecnologia como um todo, né? As empresas do ramo elétrico, tal qual a Schneider, né, elas também investiram muito, né, em tecnologia da informação e vem investindo cada vez mais, né, nessas áreas da engenharia de informação, da engenharia de informática, justamente por quê? Porque o nosso mundo vem se transformando, né? A gente tem, no passar de cada dia, um mundo cada vez mais digital. A gente saiu do nosso dispositivo elétrico, né,
para um dispositivo elétrico que já pode se comunicar, que já pode enviar dados à nuvem, né? E com tudo isso vem um contexto de automação, né, que agrega os dois mundos, né? Que seria o mundo da tecnologia de automação e da tecnologia da informação. Então, esses dois mundos hoje, eles trabalham em conjunto, quando no passado eles viviam praticamente separados, né? Então, essa revolução mostra, principalmente para vocês que hoje cursam aí as engenharias dentro da Universidade de Caxias do Sul, né? Primeiro, a minha dica é: vocês estão recebendo, né, a informação correta, né? Ou seja, vocês estão numa instituição que preza, então, pelos valores e em passar, então, para os seus alunos, né, tudo que é de mais moderno. Então, parabéns pela escolha, né, da Universidade de Caxias do Sul. E segundo, né, a gama de trabalho, né? Hoje o Brasil, mas não o Brasil só, o mundo como um todo, ele é deficiente, ou seja, ele tem carência de profissionais nas formações em que vocês estão buscando a graduação. Então, aqui vai o meu parabéns pela escolha que vocês tiveram. Enfrentar uma engenharia aí, principalmente com o professor Ângelo, não é fácil, tá? Vocês vão enfrentar aí várias cadeiras que são desafiadoras, que vão sugar aí boa parte dos neurônios, né? Mas eu acho que isso mostra a capacidade que vocês têm e principalmente a vontade que vocês têm de vencer na vida, né? Então, isso é bem importante, bem relevante para mim, né? E para o mercado, né? Como um todo, né? Então, assim, contando um pouco da minha vivência no mundo da automação, eu trabalhei numa empresa nacional e depois passei por mais 3 multinacionais antes de entrar na Schneider Electric, né? A Schneider Electric é uma multinacional francesa, presente no Brasil e em vários outros países aí espalhados pelo globo, né? Então, eu comecei o meu trabalho na Schneider Electric lá no ano de 2013, certo? Então, o meu background, né, de ensino, né, porque eu já cursava engenharia de controle e automação, e pela minha experiência profissional já vivida, né, lá dos anos 2000 até 2013, nesse contexto da automação, me oportunizaram, então, essa vaga na Schneider Electric, né? Então, eu comecei o meu trabalho em 2013 no quê? Eu era um especialista no desenvolvimento de máquinas para o Rio Grande do Sul, ou seja, para todo o estado do Rio Grande do Sul, com foco mais centrado na grande região aqui de Caxias do Sul, a Serra Gaúcha, e na região de Porto Alegre. Alguns clientes lá pelo centro do estado, Santa Maria, outros clientes lá pela região de Pelotas, mas em menor número, né? Alguns clientes na região lá de Santa Rosa, mas também em menor número, né? E olha a importância de criar um plano de carreira e dentro desse plano de carreira, o quanto é importante a gente ter uma graduação, né? Então, eu fiquei trabalhando e estudando nesse tempo que passou-se de 2013 até 2020, onde eu tive a minha formação, e com a minha formação, eu recebi, então, uma oportunidade para disputar uma vaga para ser um desenvolvedor de negócios da Schneider Electric para os 3 estados da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Justamente porque eu vim trabalhando um plano de carreira associado à empresa que eu trabalhava, né? Eu fiz um plano de desenvolvimento individual, então a graduação era parte desse plano, né? Outras coisas também foram importantes, depois eu vou comentar, né? Mas a graduação me deu um impulso justamente para a parte básica, né, desse processo seletivo, que era a formação em engenharia, né? Então, o quanto importante é você gastar o tempo, investir dinheiro na tua formação. E aqui, de novo, o meu recado, uma formação de qualidade, né? Diploma por diploma não vai salvar ninguém no mercado de trabalho, né? Então, hoje a gente fala aqui de mim, né, Ângelo? Mas eu gostaria também de dividir com vocês que vocês busquem aí nos perfis a quantidade de bons profissionais e profissionais de destaque
de âmbito nacional que tem formação de engenharia pela Universidade de Caxias do Sul. Vai lá, Ângelo. Rostirola, só para complementar o que tu está trazendo para a gente ali, uma das coisas importantes e que muitas pessoas que ingressam no curso de engenharia acabam tendo essa dúvida é se eles se dedicam única e exclusivamente à universidade e depois procuram se colocarem aí no mercado de trabalho, ou se eles já aproveitam as oportunidades de estágio ali e levam a universidade em paralelo, né? Então, igual foi a tua trajetória, tu já tinha um plano de carreira e agregou o curso de engenharia ali nesse teu plano de carreira, né? O que tu sugeriria ali na tua visão ali, o que tu acha que é mais vantajoso para quem tem Vamos lá, Ângelo. Sim, o que eu posso dizer da minha opinião? Eu consegui, pelo meu trabalho, dividir as atenções entre o meu trabalho e a graduação. Isso me levou a um tempo, né, de formação um pouco estendido, vamos pensar assim, né? Mas hoje, a minha dica para os alunos seria basicamente investir na graduação. Acho que a necessidade de profissionais em todas as engenharias, Ângelo, elas levam a oportunidades muito maiores com a formação do que basicamente estágios, né? Então, se eu tivesse que voltar lá para o passado e me colocar na situação de um aluno que está cursando engenharia e que recebe essa oferta, eu apostaria muito mais na graduação do que no estágio, porque, no meu sentido, o plano de carreira faria mais sentido com o diploma e aí sim evoluir para cargos maiores, né, do que um estágio, né? Uma coisa que a gente acaba percebendo, né, Rostirola, graças a Deus, nossos alunos aqui, já no terceiro, quarto semestre, já acabam recebendo várias propostas, né, de estágio para se inserirem no mercado de trabalho, né? E aí, no final do curso, a gente acaba percebendo que eles já estão colocados, já não estão mais em condição de estágio e ocupam até posições de destaque nas empresas que eles atuam, né? Então, ali no teu ponto de vista, tu acha que seria melhor eles investirem todas as fichas inicialmente na graduação e depois, com a graduação, entrarem no mercado? Exato, Ângelo. Eu vejo assim, eu tenho hoje, eu trabalho, então, o meu trabalho na Schneider é desenvolver negócios. Então, eu visito usuários finais, eu visito fabricantes de máquina, eu visito integradores de sistemas, né? E eu vejo a necessidade que a indústria brasileira como um todo, como ela precisa se desenvolver e de que tipo de profissionais justamente a indústria está precisando. A indústria brasileira, né, no sentido total, vamos pensar assim, não olhando o metal mecânico ou bebidas e alimentos, enfim, olhando a indústria como um todo, a gente tem um parque fabril que está na base de automação dos anos 80 a 90, certo? Então, todas essas indústrias, e grandes processos, né, eles precisam ser revitalizados, né? Eles precisam ter novas tecnologias, trocas de controladores, troca de software, e para tudo isso a gente precisa cada vez mais dos engenheiros, né? Então, a oportunidade para engenheiro, eu posso abrir meu LinkedIn e posso te mandar toda semana uma oportunidade para um engenheiro aí formado em diferentes áreas, né? Então, você vê o quanto o mercado está buscando. E aqui, de novo, cabe o ponto, né, para a gente encerrar, pelo menos essa fala, Ângelo, no meu entendimento, que é assim, a graduação ela tem que ser de qualidade, né? Diploma por diploma não te leva a um bom emprego, não te leva a um bom plano de carreira. Muitas vezes ele acaba te atrasando muito mais, porque tu vai ter que buscar uma formação extra, buscar uma nova formação, repetir muitas vezes uma formação. Isso é basicamente jogar tempo e dinheiro fora, no meu ponto de vista, né? Excelente. Mas eu vou... Um outro ponto ali que eu acho que é bastante interessante a gente tocar também. É claro que a formação é incontestável ali, que uma formação de qualidade ela é essencial, né, para desenvolver as competências que o engenheiro precisa ter. Qual que, no seu ponto de vista, é a importância das chamadas soft skills na hora do ingresso no mercado de trabalho, né? Pô, Eu Ângelo, acho que o peso delas
Tu estás na linha de raciocínio comigo aqui. Que bom, A né? gente, Isso é bom. eu vou esperar, assim, vou responder isso, mas eu vou só seguir a minha sequência aqui, porque eu vou casar justamente com a tua pergunta, tá? Eu vou abrir essa nova parte da nossa conversa dizendo assim, ó, um bom objetivo, né, sem um plano, ele é somente um desejo, né? Então, quando a gente falou da formação, o porquê investir na formação e qual a importância da formação. Então, para a gente criar, né, a nossa formação e o nosso plano de carreira, eu acho que é importante a gente ter o quê? A gente ter, principalmente, objetivos, né? A gente ter metas bem definidas, né? A gente se a gente não tem um objetivo, as metas elas vão se tornar praticamente ação, né? E muitas vezes a ação não tem valor, né? Mas para isso, eu acho que é importante você ter, assim, pensar numa meta. Essa meta ela tem que ser específica, né? Ou seja, para tu ter o teu desenvolvimento. Tu estás na tua formação, tu quer criar esse plano de carreira, tu quer criar aonde tu vai estar daqui 3, 5, 10 anos, então tu deve ter a meta bem específica. Ela também tem que ser mensurável, né? Eu tenho que saber aonde eu estou pisando, para onde eu estou indo, ter a forma de corrigir a minha rota no momento que eu estou, tanto na graduação ou também nesse desenvolvimento do plano de carreira, né? Então, assim, ela tem que ser atingível, né? Não adianta eu pensar que em ser um engenheiro, sei lá, da NASA ou um engenheiro lá dos quadros mais amplos da Rússia, né? Sendo que talvez isso não vá ser possível, né? Eu preciso ter uma série de outras coisas dentro da minha graduação, não simplesmente o título de engenheiro, né? Ela tem que ser relevante, ela tem que fazer significado na tua vida, ela tem que te levar para um bem-estar de vida, para você viver melhor, para você conseguir ser uma pessoa melhor. Então, isso tem que ser relevante para você, não para as outras pessoas, né? E principalmente ela tem que ser temporal, né? Assim como a nossa graduação deveria durar lá em média os seus 5, 6 anos, né? Não vivenciar giros eternos aí na engenharia, mas também ela tem que ser temporal. A gente tem que ter um tempo para terminar. A meta ela tem que ser atingível, mas ela tem que ter um tempo para ser concluída, né? Ou seja, também ter um prazo, né? Assim, a gente tem que conseguir mapear tudo isso, né? A gente tem que conseguir construir isso de uma forma que a gente consiga sempre corrigir o nosso rumo, né? E assim, muitas vezes você está na engenharia, você trabalha como um técnico ou como um engenheiro, como um especialista, vamos pensar assim, né? E como aconteceu comigo, pós a minha formação, eu recebi uma oportunidade para sair do âmbito da engenharia e participar do marketing, né? E quando eu vou participar do marketing, eu tenho que ter essa noção e de tempo, né, de espaço e principalmente de metas, porque eu não sou do marketing, né? O marketing é uma área separada das exatas, né? Então, eu também tenho que buscar essa formação. Então, assim, para mim, aprender todo dia, né, o learn every day, é uma coisa relevante e importante para a construção da carreira como um todo, né? Mas aí a gente vai entrar naquilo que o Ângelo perguntou. A gente tem que desenvolver as soft skills, mas a gente tem que desenvolver as hard skills também. Ou seja, quando a gente fala de competências técnicas ou hard skills, vamos pensar assim, a gente tem que pensar na nossa formação acadêmica. Então, o quão importante é a escolha do curso quando você fez o vestibular, quando tu te inscreveu lá para participar, então, dos cursos da Universidade de Caxias do Sul. Então, assim, uma correção de rota, né? Eu entrei na elétrica, fui para automação, eu entrei na automação, fui para informática, enfim, para computação. Eu acho que isso é válido, mas tem que ser feito lá no início, né? Não no meio, né? Então, isso é muito importante. Outra coisa que muitas vezes, e aqui é um puxão de orelha para toda a engenharia como um todo, né?
as línguas. O quão importante é a gente ter um inglês fluente, um espanhol fluente, e aí vamos exagerar, um alemão fluente, um italiano fluente, um chinês, um italiano. Aqui, a possibilidade de aprender línguas, a própria universidade tem um PLE, você consegue aproveitar aí como horas complementares, se eu não estou enganado, né, Ângelo? Sim. Me corrija se eu estiver errado. Então, o quão importante é a gente desenvolver línguas. E eu posso dizer para vocês, no meu trabalho da Schneider, 90% do material que eu recebo está em inglês, né? Salvo algum produto novo que eles estão desenvolvendo na China, que muitas vezes vem em mandarim. Mas aí já é outra história, tá? É bem mais complicado, né? Mas a gente dá um jeito para traduzir. Mas então, o quanto é importante, né? E, claro, a gente pode associar aí outros cursos técnicos, né? Outras graduações, MBAs, mestrados, e aí doutorados, enfim, pós-doc, a gente pode exagerar aí a universo de formações. Mas eu puxei a orelha aqui na questão línguas, porque eu acho que isso é muito importante e relevante. Eu vejo muito engenheiro com formação que não tem uma língua, fora português, né? Então, o quanto é importante. Mas respondendo lá do início da tua pergunta, Ângelo, o quanto é importante para toda a galera das exatas desenvolver soft skills. E o que seriam os soft skills ou as habilidades comportamentais, né? Ou seja, comunicação, o quanto a gente tem que ser comunicativo, o quanto a gente tem que ter o networking, o quanto a gente tem que ter isso no nosso sangue, é vender a ideia, é vender o teu trabalho. Muita gente acha que o melhor networking é a exemplificação do trabalho, isso com certeza, mas se relacionar com as pessoas, conhecer as pessoas, conhecer quem decide, quem compra, quem vende, ou seja, ter todo esse relacionamento é muito importante, né? Outra coisa que é importante e relevante, o trabalho em equipe. Geralmente, ou muitas das vezes, o engenheiro está preparado para trabalhar sozinho, né? Que é aquele cidadão que senta, pega a caneta, faz o cálculo, derivou, integrou, fez o Laplace, lá sai um resultado, né? Mas a gente tem que entender que dentro da indústria existem pessoas de N formações. E muitas vezes a gente precisa ter o tato de conversar com a pessoa lá que se formou em administração, com o psicólogo, com o engenheiro, com outro, sei lá, com o médico, com outros pessoas que também tiveram uma formação. E o quanto é importante é a gente ter esse trabalho em equipe sendo mostrado, sendo relevado para o todo, né? Para que toda a empresa veja, né? E uma outra questão importante, Ângelo, no meu ponto de vista, é o desenvolvimento da liderança, que é o quê? É o quanto eu consigo influenciar as outras pessoas. Ou seja, se eu sou chefe de uma equipe, o quanto essa equipe se espelha em mim para ter resultados, o quanto essa equipe gosta de mim, ou seja, me entrega o resultado, e assim, o quanto eles conseguem aprender comigo todo dia, né? Então, como tu perguntaste, Ângelo, eu acho que sim, a gente tem que ter um misto das duas, né? Mas vamos lá, assim, Ângelo, como é que a gente pode pensar nisso? Eu acho que a gente tem que pensar em como crescer, né? Ou seja, a gente tem que ter clareza em quais competências são necessárias na função em que tu desempenhas, né? Então, se eu sou um engenheiro e eu vou trabalhar lá numa empresa de projetos, né? Quais são as competências que eu preciso desenvolver para aquele trabalho, né? Ou seja, identificar os pontos fortes, né? Quais são os meus pontos fortes e aprimorá-los, levá-los eles também para que todas as pessoas me conheçam, né? E assim, reconhecer a competência, ou seja, adquirir e sempre melhorar, ou seja, você não é o dono sempre de toda a verdade, você não é o dono de todo o conhecimento, né? Por último, eu vou colocar 3 pontos que eu também acho bem relevantes, tá? É assim, aprender com os outros, né? Ou seja, é você olhar a tua equipe, olhar as pessoas com os teus colegas, enfim, e aprender com o todo, ou seja, tirar bons exemplos, né? Olhar o que dá certo nos outros e que eu posso agregar para mim. Isso é muito importante. E mais do que tudo, é grátis, né?
está dentro do nosso olhar e construir consciência, né? Eu acho que uma outra coisa importante é a gente sempre se colocar em situações desafiadoras, ou seja, se testar, como eu falei, o learn every day, que é o aprender todo dia, ele também tem que estar junto com o se testar todo dia. Eu tenho que testar esses conhecimentos e levar sempre para que as pessoas que estão à minha volta consigam entender que eu sou uma pessoa que gosta dos desafios, que compra as ideias e que ajuda, né, a desenvolver os projetos, as teorias como um todo, né? E por último, né, Ângelo, acho que o professor tem isso no sangue, né? Que é o seguinte: a gente sempre tentar ensinar. É a melhor forma de você testar o teu conhecimento, de aprimorar as habilidades, é a gente ensinar as pessoas que estão à nossa volta, né? E com isso a gente se testa, com isso a gente aprende melhor e com isso a gente é reconhecido como uma pessoa de valor aí para todo mundo, né? Então, acho que isso é bem importante. Junto com isso, né, eu acho que a gente pode praticar a humildade, né? Ou seja, ser humilde em todas as situações, mostrar que você está disposto a ajudar as pessoas, isso também é muito importante, tá, Ângelo? Então, acho que isso faz parte de toda essa parte de conhecimento, né? Eu só queria deixar uma última frase aqui, né? Que a gente viu assim muito, né, na questão do desenvolvimento de competência, né? Não sei se vocês já ouviram falar do chá, né? Que é conhecimento, atitude e habilidade, né? Ou seja, como é que eu consigo juntar tudo isso para gerar a minha competência, né? Então, são metodologias, eu posso depois te encaminhar, tu pode compartilhar aí com as pessoas. E para encerrar essa parte, Ângelo, eu gostaria de dizer assim, a gente tem que chegar nesse plano de desenvolvimento pensando assim, eu sou um jogador ou eu sou um torcedor? Se eu sou um jogador, eu faço as coisas acontecerem. Eu estou no campo, eu pego a bola, eu bato o escanteio, eu defendo, eu coloco a mão na bola, eu faço a falta, eu estou participando do jogo. Ou eu sou um torcedor e simplesmente espero as coisas acontecerem. Eu posso dizer que do nosso público, boa parte deles está na graduação, boa parte já passou pela graduação, espero, né? E eu tenho certeza que todos vocês são jogadores, vocês estão dispostos a jogarem e dispostos a vencerem na vida. Então, aqui vai meu parabéns para todos vocês. E, como dica, eu acho que importante, né, nos dias de hoje, desde do meu trabalho como um estagiário lá hoje na empresa, desde estar na graduação de qualquer curso da Universidade de Caxias do Sul, a gente se virtualizou. E para isso, a importância do networking, ou seja, a importância da gente estar cadastrado nas redes sociais, principalmente profissionalmente aqui falando do LinkedIn, né? Mas ter um perfil relevante, né? Se alguém quiser, eu posso dar dicas de como transformar, de como dar um boost aí no perfil, né? De cada um de vocês, né? Ângelo, eu acho que a gente chegou praticamente aí no final, Na né? meia hora, né? Acho que a gente tinha que pegar um summit aí, pelo menos umas 2 horas e meia para tu falar, né, Rostirola? Que tem muita informação para passar. Sim. Mas excelente, excelente, cara, excelente. Acho Uhum. que foi no cerne da questão ali. Acho que grandes dúvidas que a maior parte dos ingressantes da engenharia ali tem, principalmente quando escolhem a área, né? Uhum. Passaram ali pelas tuas falas, né? Então, ali agora, acho que a gente pode abrir para o chat, né, para as perguntas ali dos participantes. Pessoal, quem tiver alguma pergunta, gostaria de falar alguma coisa, fiquem à vontade ali no chat, que eu já vou passando para o Rostirola responder ali. A gente está à disposição de vocês. Vamos lá. Subiu um pouco aqui o número de participantes. Vamos lá, pessoal, a gente está esperando. Participem ali. Eu achei que alguém perguntou aqui qual é o LinkedIn, né? O meu usuário Perguntaram é no Q&A, né? isso, exato. É só colocar lá Paulo Rostirola Júnior, né? Procurar aí já vai aparecer, né? Vamos Bom, lá, Ângelo, pessoal.
enquanto a galera vai pensando na pergunta aí, né, eu vou falar um pouquinho aqui só de como é o panorama, né, então, dos estudos das engenharias, né? Então, para vocês terem uma ideia, a gente, né, como geração, nós somos a geração que descobriu, então, o problema que a gente tem com a globalização, ou seja, com a destruição da natureza, com o aquecimento global, né? E mais do que isso, nós somos a geração que entendeu e sabe como resolver isso. Basta a humanidade, né, se empenhar, né? Então, para vocês terem uma ideia, o desafio que o mundo tem nos próximos 40 anos seria, basicamente, aumentar o consumo de energia em 1,5 vezes, ou seja, pegar tudo que a gente consome de quilowatt e multiplicar aí por 1,5. A gente precisa reduzir pela metade a emissão de CO2, ou seja, aí o net zero, né? Ou seja, todo mundo está tentando ter essa conservação. E mais do que isso, a gente precisa tornar, né, os nossos sistemas, as nossas empresas, 3 vezes mais eficientes. Então, vocês vejam só nesses 3 pequenos dados que eu digo para vocês, o tamanho do desafio da engenharia para os próximos 40 anos, né? E onde vocês estarão inseridos, né, em todo esse contexto. Se a gente for pensar, eu não sei se apareceu alguma outra pergunta, Ângelo. Não apareceu ainda. Não apareceu, pode falar. Eu posso falar. Eu posso falar só para terminar, falar um pouco mais sobre isso, né? Se a gente pensar assim em mega tendências, né, a gente vai ver que até 2050 existirão a movimentação de 2,5 bilhões de pessoas. Ou seja, grandes cidades ainda se formarão e as grandes cidades de hoje crescerão ainda mais, né? Então, vamos lá, vamos pensar assim nesse crescimento das cidades, lembrando que hoje, basicamente, todo mundo tem um telefone celular, todo mundo tem rede social, né? Todo mundo comunica e troca dados, todo mundo faz Pix, né? Vocês pensaram no tamanho do desafio energético que a gente tem para isso, no tamanho do desafio que a gente tem para transformar toda essa questão dos softwares de monitoramento, de cibersegurança, para que tudo isso funcione e a vida e os dados das pessoas não sejam roubados, né? Então, olha o quanto isso vai gerar de trabalho e de demanda de engenheiros. Se a gente for pensar em digitalização, até o ano passado, o mundo investiu mais de 50 bilhões em empresas, em startups, em softwares, em unicórnios que geram soluções de digitalização de N formas, né? Aqui de realidade aumentada, de aplicativo, ou seja, de softwares, ou seja, um mundo de negócios, né? E também até 2050 a gente vai ver um boost, por exemplo, assim, da indústria automobilística, que está mudando o seu sistema de queima de combustível fóssil para energia elétrica. Então, olha o contexto de engenharia que a gente tem. Vamos lá, Ângelo. O Guilherme perguntou, Rostirola, só complementando pela parte da universidade, tá, Guilherme? O Guilherme perguntou como que a universidade pode contribuir no desenvolvimento dessas soft skills, tá? Uhum. Tu vai ver, viu, Guilherme, que a gente tem na parte de formação geral da engenharia, tá? Que são disciplinas também ligadas à área de humanas. A gente tem algumas disciplinas que atendem a esse quesito, tá? E uma outra questão também, o aluno, quando ele ingressa no curso de engenharia, ele tem as horas complementares. No curso de engenharia de controle e automação, a nova grade curricular prevê 360 horas complementares. Então, cursos de extensão e até outras disciplinas de outras áreas que poderiam também, por exemplo, disciplinas ligadas ao marketing, ligadas à administração ou outras áreas, tá? Também podem ser usadas como essas horas complementares. Então, o aluno ele tem a oportunidade, principalmente por estar numa universidade, onde tu tem todas as áreas sendo contempladas dentro de um mesmo lugar, tá? De estar complementando a formação de engenharia dele com disciplinas ali, com competências previstas em áreas distintas também, tá? Então, a gente tem essa oportunidade aí.
E a gente falou lá anteriormente do PLE também, né, Ângelo? Sim, sim. É. Línguas Então, estrangeiras, né? isso, então tem uma oportunidade gigante aí para se desenvolver, né? E só nesse sentido das línguas estrangeiras, a UX ela tem também uma área que é dedicada à internacionalização, né? Então, os alunos eles podem usar esse intermédio da UX para conseguir ali fazer um semestre em universidades estrangeiras. A UX ela tem convênios com universidades aí em muitos países, né? E a gente tem, acontece todo semestre de alunos estão ali a universidade faz essa ponte, bem, de repente fazer aí cursar a mesma grade curricular numa outra instituição conveniada com a UX, né? Então isso aí acontece bastante na universidade, né? Então vamos lá, vamos tocando aqui, Paulo. Enquanto o pessoal está elaborando as perguntas ali, vamos conversando. O mercado da engenharia aqui no Brasil, Paulo, como que tu acha que está? Ele é bastante promissor, a gente tem poucos profissionais. O que Olha, tu acha Ângelo, do mercado que a gente tem? eu vejo assim, né? Como eu te falei, visitando os 3 estados, hoje virtualmente, devido à pandemia, né? Eu vejo que existe uma carência de engenharia, de todas as engenharias como um todo, né? Vou te citar um exemplo. A Schneider tem uma linha de softwares e de soluções para cibersegurança, né? Ou seja, para servidores, para provedores, para empresas aí que gerenciam, então, a tecnologia de informação aí para terceiros, né? Para você ter uma ideia, quando a gente vai falar de protocolos de cibersegurança, né, são poucas as pessoas que têm formação justamente para trabalhar com protocolos de cibersegurança. Dando um exemplo, né? Se a gente vai falar, por exemplo, de smart grid, né, ou seja, quando a gente está falando de novas energias, de como a gente vai tratar essas energias, também faltam profissionais. Às vezes a gente tem empresa, a gente tem uma empresa aqui de Bento, né, que é bem conhecida, eu já participei de um debate com eles também, que vende energia no mercado livre, né? Então, falta profissionais também nessa área. Se eu vou te falar hoje no aquecimento que a indústria como um todo tem, faltam engenheiros aqui em Caxias do Sul, né, para as indústrias de Caxias do Sul. Quem dirá para o Rio Grande do Sul como um todo, quem dirá para o Brasil como um todo, né? Então, de novo, aqui a relevância de você ter uma formação e essa formação ter, sim, o carimbo, então, de uma instituição que tem, sim, qualidade, né, comprovada aí, não só pelo MEC, mas comprovada pelo povo, né, comprovada pelas pessoas. Vamos lá, pessoal. Vamos participar ali, ó. Alguém tem alguma pergunta para o Paulo ou pergunta a respeito do curso? A gente está aqui para Senão a gente vai falando aí, né, Ângelo? Senão a gente vai falando. Uma outra área importante, né, Ângelo, quando a gente fala assim que hoje todas as empresas, ou seja, o contexto, os fabricantes de máquina, hoje eles precisam levar os seus processos, as suas máquinas para o mundo digital. Ou seja, a máquina, o processo, ela deixou de ser um bem que tem lá um carimbo, né, e muitas vezes um diagrama elétrico, um diagrama mecânico trancado dentro de uma sala e passa a ser um dispositivo tal qual um telefone celular que se comunica, que faz um Twitter, que manda informação para a nuvem, né? E aqui falta também, assim, nessa área, profissionais relacionados à engenharia de computação, de informática, que também queiram trabalhar justamente com esses produtos, com esses softwares, com esses dispositivos, né? E levar essa informação para as empresas como um todo, né? Então, assim, se você de novo me perguntasse, existem vagas em aberto para profissionais das engenharias, eu posso te dizer que sim, e muitas, Ângelo. Ah, que bacana, cara. Né? E se a gente contasse ainda assim, né, Ângelo, porque a gente tem mais uns minutos, né? Falando assim um pouco mais desses desafios que a gente, como geração, tem para resolver, né? A gente precisa pensar assim que um outro detalhe importante é que a gente vai se tornar 2 vezes mais elétrico.
Ou seja, eu falei do carro. O carro é um exemplo, né? Mas o crescimento da demanda de energia vai levar esse crescimento de até 2 vezes até 2040, né? Ou seja, todos os dispositivos estão consumindo energia e cada vez mais. Falei do carro, a gente pode pensar em outras coisas importantes, né? A gente vai se tornar 20 vezes mais digital, ou seja, as máquinas vão ser dispositivos de IoT, né? Tentando mostrar aqui os processos, né? Quando a gente fala lá da questão em relação ao carbono, né, ao CO2, a gente vai lembrar assim, que a gente precisa, e os países estão levando, então, assinando contratos e levando assim a redução da emissão. E se a gente vai reduzir o consumo de combustível fóssil, a gente vai ter que consumir energia elétrica ou outros tipos de energia, né? E não por menos a gente precisa ser mais descentralizado, né? As empresas hoje, se a gente olhar, as empresas se tornaram mais descentralizadas. Vamos levar para a nossa realidade. Desde que a pandemia assolou o mundo como um todo, a gente passou a trabalhar em casa. A gente passou a ter a aula virtual. Acho que o Rostirola teve algum problema com a conexão. Opa! Bom, pessoal, então ali eu só vou esperar uns minutinhos. Ângelo? Opa! Eu acho que foi o Ângelo que desapareceu. Voltou aí, Ângelo? O teu áudio. Acho que caiu a conexão, Rostirola. Não, mas o pessoal está indo. Olha, o pessoal falou que foi você que caiu, não eu. Sério? Sim, pelo menos. Engraçado que para mim apareceu a tua imagem congelada e eu comecei a falar, e aí caiu a minha conexão de vez. Não, mas agora normalizou, voltaste aí, Ângelo. Nessa parte de crescimento de energia, é claro, Rossio, se a gente continuar falando aqui, a gente vai até meia-noite, né? Principalmente porque tem muita coisa para trazer para a gente ali do mercado, da empresa e do teu dia a dia, né? Então, foi extremamente importante ali. Hoje, realmente, a gente vê um crescimento muito da energia solar, né? A gente vê um crescimento muito significativo, muita gente colocando em residências, colocando ali em propriedades rurais, pequenas fábricas, né? Mercados, e aí a gente vê essa descentralização da geração da energia, né? Isso, Eu acho que é uma exatamente. tendência muito forte, né? Uma tendência muito forte que a gente vai ter daqui para frente. Com certeza. E a gente espera, né, Ângelo, que o governo ainda baixe mais, ou seja, dê mais subsídio para que isso ainda seja acessível a todas as pessoas. Porque ainda o custo, né, digamos assim, se a gente for pensar para uma empresa, para um mercado, vamos pensar assim, seria até legal, assim, bom. Mas quando a gente vai pensar no cidadão que tem uma casa, né, que tem um consumo baixo de energia, vamos pensar assim, o custo para ele ainda é muito elevado, né? Mas acho que a exemplificação da descentralização é perfeito, né? A gente vê esse movimento dessa forma, né? Mas é isso aí. Paulo, infelizmente a gente está chegando ao fim do nosso summit aqui. Espero, então, sinceramente, que todos tenham gostado, pessoal, da fala do Paulo ali. Sempre é uma grande satisfação, sempre quando a gente convida o Paulo e os colegas do Paulo também da Schneider, sempre eles atendem a gente de pronto, né? Então, gostaria de deixar o meu agradecimento ali ao Paulo pela disponibilidade e por estar retornando na casa dele, né? Que não deixa de ser nunca, né, Paulo? Exato. Que é muito bem-vindo ali. As portas sempre vão estar abertas para ti ali. Paulo, muito obrigado pela tua participação, pela tua fala e espero encontrá-lo ali na semana acadêmica agora, né? Tomara, né? Voltar a ver as pessoas, cumprimentar as pessoas, né? Espero que
a vacina atinja aí toda a população brasileira, né, e que a gente consiga voltar a um quadro de normalidade. Ângelo, eu gostaria de agradecer pelo convite, deixo sempre o meu nome à disposição para a Universidade de Caxias do Sul, como você sempre sabe, é só me ligar, me mandar sinal de fumaça aí, a gente está sempre à disposição. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam nesse dia, gastaram aí uns minutinhos do tempo, né? Espero que a mensagem tenha sido primeiramente entendida e que tenha sido proveitosa para todo mundo, né? Deixar o meu abraço para todo mundo, que todo mundo